Que a graça e a paz do bom Deus seja com todos. E a você que vai também nos acompanhar pela internet, seja muito bem-vindo. Que o bom Deus seja com a sua vida também, falando no seu coração por meio da palavra dele. Marcos capítulo 8, versículo de número 27. Evangelho de Marcos, capítulo 8, verso de número 27 ao 33. Evangelho de Marcos, capítulo 8, verso de número 27 ao 33. A palavra do bom Deus vai nos dizer assim: Então Jesus e os seus discípulos partiram para as aldeias de Cesareia de Filipe, e no caminho perguntou-lhes: Quem dizem os homens que eu sou? E responderam: João Batista, outros Elias, mas outros alguns profetas. Então lhes perguntou: Mas vós, quem dizeis que eu sou? Respondendo Pedro lhe disse: Tu és o Cristo. Advertiu-os Jesus de que ninguém dissesse tal coisa ao seu respeito. Então começou ele a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, fosse morto, e que depois de 3 dias ressuscitasse. E isto ele expunha claramente. Mas Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo. Jesus, porém, voltou-se e fitando os seus discípulos, repreendeu a Pedro e disse: Arreda, Satanás, porque não cogita das coisas de Deus, e sim das dos homens. Vamos orar? Deus Todo-Poderoso, nós queremos te dar graças, Deus, por mais essa oportunidade que nós temos de ouvi-lo por meio da tua palavra. Bendito seja o Senhor por isso, Deus. Louvado seja o Senhor, Deus nos trouxe aqui na tua casa para ouvirmos a verdade do Senhor, a palavra do Senhor. Rogamos a ti que o Senhor ilumine as nossas mentes, abra nossos corações para que eles possam aprender, compreender e viver aquilo que será dito nessa noite, Pai. Deus, que haja mudança em nossas vidas, para a glória, louvor e honra do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Permaneça acordado, lute contra o sono, porque é algo Deus tem falado com você nessa noite por meio da palavra dele. Lute contra o sono. Quando a gente está diante de um filme, a gente não dorme não, mas quando a gente está diante de uma pregação, a tendência é dormir. Então, meninos, não durma, viu? Quando vocês começarem a dormir, eu vou bater no púlpito, tá bom? Não durma, certo? Não tem problema não, pode continuar. Garanto que em 30 minutos eu resolvo a parada aqui. Ok, irmãos, eu quero pensar com vocês uma frase que eu li no Folha de São Paulo essa semana, que diz o seguinte: pagar com a vida é demais. Pagar com a vida é demais. Essas foram as últimas palavras do preso brasileiro Rodrigo Goulart, executado essa semana na Indonésia. Para quem acompanha o noticiário, aquele traficante que entrou na Indonésia e foi preso e foi executado depois de 11 anos de processo judicial. Ok. Se houvesse um conhecimento sobre Jesus Cristo, ele pensaria diferente. Se ele tivesse um conhecimento desse Jesus que nós iremos estudar nessa noite, ele pensaria diferente. E a pergunta então que eu vou te fazer é: será que pagar com a vida é demais? Vejamos o que o texto nos ensina. Capítulo 8, para você entender,
Eu já disse isso anteriormente, mas para você que está chegando, eu vou repetir. O capítulo 8 é um divisor dentro do Evangelho de Marcos. Todo o texto sagrado ele tem começo, meio e fim. E se você perceber e prestar atenção no texto, você vai começar a observar mudanças. O Marcos, principalmente, gosta de fazer mudanças. Ele muda rapidamente o cenário. E o texto do capítulo 8, versículo 27, ele é um divisor de águas dentro do Evangelho de Marcos. Até o versículo de número 26, Jesus Cristo está caminhando entre os gentios, entre aqueles que foram excluídos pelos judeus. Você pega do capítulo 1 ao capítulo 8, versículo 26, Jesus está na região chamada Galileia dos Gentios. Ele passa o tempo todo, do capítulo 1 ao capítulo 8, caminhando entre os gentios, realizando milagres, curas, libertações, ensinando, falando, instruindo, chamando os seus discípulos. Ele gasta tempo fazendo isso. E tudo isso para mostrar que ele é o Messias. Ele é o Senhor chamado que veio a esse mundo. Então ele gasta o capítulo 1, capítulo 8, mostrando quem ele era, como Deus, o Todo-Poderoso, o Rei, Deus encarnado. Tá? Tudo isso confirma o ministério messiânico. Né? Você vai ouvir a palavra Messias, tem até gente que chama Messias. Messias no hebraico, Meshiach, quer dizer ungido de Deus, ou escolhido, ou aquele que foi derramado sobre ele o óleo para que ele pudesse realizar tais coisas, ter autoridade sobre quem ele tinha. Então Jesus é o Messias, ele realiza tudo que ele realizou: milagres, cura, libertação, multiplicação de pães, tudo que ele fez, acalmar o mar, com a autoridade de rei e Deus que lhe foi dada pelo Pai. Ok? Bom, agora no versículo 27 em diante, nós temos então a segunda fase do ministério de Jesus Cristo, certo? Ele agora descerá até Jerusalém, mas para descer até Jerusalém, que está no sul, eu esqueci de colocar o mapa hoje, como eu tenho feito ultimamente, mas imagine que a ponta da cruz seja o norte, imagine que o pé da cruz seja o sul. Então Jerusalém está ao sul, ao pé da cruz aqui, e Cesareia de Filipe, que é para onde ele vai agora, que nós vemos aí, está lá no norte, é a ponta da cruz, certo? Então ele sobe até a ponta lá, ao norte, e ele vai começar o segundo momento do seu ministério, a segunda fase do seu ministério, que é a sua caminhada até a cruz, até a sua morte na cruz, no sul, em Jerusalém, certo? Então ele agora vai inaugurar um novo momento do seu ministério. Qual é? Ele vai se humilhar, ele vai ser servo, ele vai servir os homens com a sua própria vida. E ele inaugura essa caminhada a partir aqui do versículo 27 e com afirmações belíssimas, das quais até então, dentro do Evangelho de Marcos, não tinham sido feitas. Tá? E bom, então a missão dele agora é servir os homens com a sua vida. E eu gostaria então de meditar com você nesse tema: Cristo para a sociedade, sociedade para Cristo. Primeira coisa que eu quero pensar com vocês é nesse bloco aí do 27 ao 30. Nós vamos ver uma expressão aparecer. Jesus pergunta para os homens: quem dizem que eu sou? Aí eles dizem: o Cristo. Pode clicar aí. O Cristo, o ungido, o Filho de Deus. O versículo 27 então inicia dizendo que Jesus Cristo e seus discípulos foram para Cesareia de Filipe. Cidade de Cesareia de Filipe aí era um lugar construído para a adoração de Deus, uma espécie de santuário erguido pelos cultos, pelos pagãos, para adorar os seus deuses. Era Cesareia de Filipe. A pergunta é: por que ele foi para esse lugar aí? Cesareia de Filipe era uma antiga região chamada Dan, e diz que o Messias ele iria de Dan a Berseba. Dan está ao norte, Berseba está ao sul. Então, para confirmar aquilo que a palavra disse, ele sobe até o extremo. Ele não foi só fazer uma viagem, estou a fim de ir ali no exterior, vou ali. Não, ele foi lá para cumprir a palavra. Por isso que ele foi para Cesareia de Filipe, que era a antiga Dan, porque diz que o Messias ele ia de Dan a Berseba. Berseba está ao sul, próximo a Jerusalém, certo? É por isso que ele vai ali. Ele começa em Cesareia de Filipe, ou em Dan, o seu ministério junto aos judeus.
Ele começa ali. Cesareia de Filipe é a região dos judeus. Ele ingressa, ele entra na terra dos judeus. Para quê? Para sofrer. Daqui até o capítulo 15 é sofrimento, irmãos. Daqui até o capítulo 15 é sofrimento só. Tá? Grave isso aí. E o diálogo aqui entre Jesus e os seus discípulos é o auge do Evangelho de Marcos. É interessante, como eu já disse, é um divisor de águas. Ou como os estudantes de textos gostam de dizer, é o clímax do texto, né? É o clímax do diálogo aqui, ou do livro, é justamente esse diálogo entre Jesus e os seus discípulos, aqui no versículo 27 a 30. Ele vai mostrar como tudo que vai acontecer agora será novo para eles. Aí nós vamos ver a organização de Jesus, mostrando aqui que Ele é o caminho. Jesus é o caminho. Ele é o caminho da salvação. Ele vai passar uma caminhada conosco, e nós iremos caminhar com Ele daqui até o capítulo 15, vendo o quão profundo Ele é, o quanto Ele sofreu por nós. Tudo isso que Ele vai dizer aqui nos versículos de 31, 32, 33, Ele vai ampliar daqui até a cruz. Tá? E a pergunta então que Ele fez é: quem dizem os homens que eu sou? Quem é Jesus para você? É de vital importância essa pergunta. Se você soubesse, e vocês meninos que estão aqui, se já aprender desde já quem é Jesus, vocês sofrerão menos na vida. Se nós adultos aprendêssemos corretamente quem é Jesus, respondêssemos essa pergunta, nós sofreríamos menos na vida, teríamos mais paz com Deus. Eu vou passar a discorrer então para... Perceba que no próprio texto os discípulos mostram que o povo estava confuso. Se eu faço essa pergunta, não é unânime as respostas aqui na igreja. É que agora não é momento, mas se eu fosse pesquisar de cada um aqui, não seria unânime, nem todo mundo teria uma visão diferente acerca de Jesus. Sabe que até no texto isso é claro. Olha só, versículo 21, 28. E responderam, uns responderam, João Batista, que era o primo de Jesus, que foi degolado por Herodes, lá no capítulo 5, capítulo 6. Tá? Uns responderam, João Batista que ressuscitou. Eles estavam confusos, eles não entendiam, era o último profeta, mas é João Batista que ressuscitou. Outros diziam que Jesus era Elias, um profeta lá atrás também, que ressuscitou. E outros diziam que Jesus era um grande profeta, que Deus escolheu e ressuscitou de novo. Nem o povo tinha unidade, o povão, aqueles que estavam ali, que se alimentaram dos pães, a multidão dizia: Jesus é isso, é aquilo, aquilo outro. Nem o povo daquela época estava tendo um discernimento claro. Você acha que isso mudou para o nosso tempo? Se nós fizermos essa pergunta, a mesma confusão acontece nos nossos dias. Quem é Jesus? Muitos dirão coisas parecidas com essa que eu vou ler aqui, que são velhas heresias. Eu vou só falar elas aqui, vocês vão perceber. Alguns vão dizer, por exemplo, Jesus é apenas uma emanação de Deus. É um ser com energia, mas que não se encarnou. Isso é uma velha heresia vinda dos ebionitas, que é reproduzida hoje. Quem é Jesus? Um grande mestre que tem uma energia poderosa que nos contagia. Se você perguntar para outras, vão dizer que Jesus Cristo era apenas um homem. Não havia negócio de ele ser Deus, não havia divindade dele. Era apenas mais um homem. Já observou que há esse argumento hoje? Muitos ateus dizem isso. Quem é Jesus? Apenas um homem da história. Nada mais isso. São os gnósticos que gostavam dessa heresia. E eles pregavam isso. Ela só mudou de boca.
mas continua a mesma ainda hoje. E há outros que não acreditam na eternidade de Jesus Cristo. Esse negócio de Jesus ser eterno, essa conversa. Eternidade. Você pensa na eternidade? Vocês novinhos, sabe por que vocês não pensam? Porque Jesus ainda não fez sentido para vocês. Quando ele fizer sentido, vocês vão pensar na vida eterna. Eram os arianos que gostavam dessa visão. E se a gente perguntar para os pós-modernistas hoje, muitos vão falar que Jesus era apenas um homem, casou. Quem lê o Código de Davi vai falar que ele casou com Maria Madalena, teve muitos filhos e foi só um invencionista da igreja para poder cativar um grupo de gente tolo e fraco de mente. Há muita confusão? Com certeza. Todos esses grupos não são diferentes dos grupos que estavam em torno de Jesus naquele tempo, nos seus dias, e que não haviam compreendido nem esses que eu citei e nem os que a Bíblia cita aqui, compreenderam quem é Jesus, como muitos de nós, dentro de igrejas, não entendemos quem é Jesus Cristo. É diferente dos nossos dias? Não é. Faça uma pesquisa você vai descobrir. Faça a simples pergunta: quem é Jesus? Para a pessoa, você vai perceber que cada um tem um conceito, mas conceitos distantes daquilo que as Escrituras propõem. Agora entenda uma coisa: estamos diante da questão mais importante das nossas vidas. Essa é a pergunta mais importante da sua vida, meu irmão. Saber quem é Jesus é a coisa mais importante das nossas vidas. Senão você continua vagando, sem sentido, para lá e para cá, achando que você está fazendo, está tudo certo, é isso mesmo na sua vida. A vida, a morte e a ressurreição de Cristo são assuntos essenciais do cristianismo, não são laterais. Quando você pergunta para a pessoa assim: você já sabe o que a morte de Jesus quer dizer? Você já sabe o que a vida de Jesus quer dizer? Você já sabe o que a ressurreição de Jesus quer dizer? As pessoas colocam isso como se fossem assuntos laterais. E o que é central é: eu sou feliz? Eu vou ser feliz, pastor? Eu vou ser rico? Eu vou prosperar nesse mundo? Eles pegam as coisas que são essenciais e jogam para a lateral. E o que é essencial, aliás, o que é lateral é posto como essencial. Tudo isso por quê? Não entender a pergunta: quem é Jesus? Então entenda bem: a vida, a morte e a ressurreição de Cristo são essenciais para o cristianismo. Sem esses assuntos que vão ser postos aqui mais adiante para nós, não haveria cristianismo. E esses assuntos são decorrentes da resposta à pergunta de Pedro: tu és o Cristo. O Cristo. Quem é o Cristo ungido? O Filho de Deus que veio para morrer no seu lugar. O que está dizendo a palavra Cristo? Cristo. Então entenda de uma vez por toda: Jesus Cristo, Ele é Deus. Ele é o mediador entre Deus e os homens, o único mediador. Se alguém te perguntar quem é Jesus, Ele é o Cristo. O que é o Cristo? Deus. Jesus é Deus. Por ser Deus, Ele é eterno. Por ser Deus, Ele é poderoso. Por ser Deus, Ele é a mediação entre nós e Deus, o Pai. Isso é Jesus Cristo. Isso é Jesus Cristo. Mas há uma segunda coisa que eu quero pensar com vocês nessa noite nesse texto, que é justamente então a obra decorrente do Cristo. De quem é o Cristo? Jesus Cristo, para clarear a mente dos seus discípulos, ele então vai expor a missão dele. Qual é a missão dele? No tempo em que sofrer é sinônimo de fracasso,
Jesus Cristo veio justamente mostrar que a missão dele era sofrer. Olha comigo os versículos de 31 a 32. Então começou ele a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse o quê? Rejeitado pelos anciãos, pelos escribas, principais sacerdotes, e ele fosse até morto, e que depois de 3 dias ele ressuscitasse. Ele está explicando aqui agora a missão dele para os discípulos. Há quem pense que Jesus Cristo morreu por acidente de percurso. Tem gente que pensa que Jesus morreu, deu bobeira lá em Jerusalém, lá os caras pegaram ele, porque estava fazendo a boaça, foram um pouco injustos, pesados com ele, né? E pagar com a vida seria demais, né? Mas fizeram ele pagar com a vida, né? E por acidente colocaram ele numa cruz. Um equívoco pensar dessa maneira. Não foi surpreendido por líderes religiosos dos seus dias. Não foi. É um engano terrível pensar assim. Jesus Cristo veio a esse mundo com a missão de sofrer. Desde o começo. Ele veio a esse mundo com a missão de ser rejeitado. Desde o começo. Ele veio a esse mundo com a missão de morrer. Desde o começo. E ele veio a esse mundo com a missão de ressuscitar. Desde o começo. Tudo isso muito bem definido, irmãos. Muito bem definido. Desde o seu nascimento como homem, essa missão estava diante dele. Desde o começo. A eternidade, lá na eternidade já estava definida qual era a função dele. Era redimir o povo, desde o começo. Então não se engane, Jesus Cristo veio a esse mundo com missão preparada já, pronta. Quando nós temos os olhos abertos para essa verdadeira identidade de Jesus, e entendemos que Ele é o Deus encarnado, nossas vidas mudam, meus irmãos. Nossas vidas mudam. Mudam por quê? Mudam pelo simples fato de percebermos que não somos obras do acaso, que não somos frequentadores de uma religião, ou mais uma religião qualquer. Muda, porque nós percebemos que se há a eternidade nele e há a eternidade nele, também nos é conferida essa eternidade. Muda. Muda porque essa vida vaga e vazia que às vezes você leva e eu quero levar, muda. É transformada. Ele é o verdadeiro Deus. E a sua missão, a missão dele como ungido, era sofrer, ser rejeitado, morrer e ressuscitar. E glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Não se engane. Jesus Cristo não foi um Marte. Alguém pensa que Jesus foi Marte, né? Marte somos nós. Ele não. Porque o Marte é aquele que morre por não negar suas convicções. Jesus Cristo morre como parte do plano redentivo de Deus, irmãos. Foi por você que Ele morreu. Foi por essa vida sua que Ele morreu. Foi para te resgatar do pecado que Ele morreu. Então não é um Marte. Ele veio a esse mundo com a missão de morrer no seu lugar, de sofrer por você, de ser rejeitado por você. Uma boa pergunta aqui é: por que Ele sofre? Por que Ele é rejeitado e morre? Será que porque tinha poderes acima dele? Poderes espirituais que o oprimiam? Satanás, com toda a sua força, com toda a sua voracidade de querer destruir, engolir Jesus Cristo, foi por causa disso? Impossível. Ninguém é mais poderoso do que o Senhor Jesus. Será que é porque Ele queria dar um exemplo de abnegação e autossacrifício? Olha, vocês cristãos têm que morrer uns pelos outros, como eu morri por vocês. Será que era isso? Impossível. Não era isso que Ele queria ensinar. Então por que Ele morreu? Por que Ele morreu então? Ele morreu para que você tivesse vida. Ele morreu para pagar a sua dívida. Você é pecador, meu irmão.
Sua conta está cheia. Sua conta diante de Deus está cheia. E se você continuar caminhando nesse mundo e indo em direção à morte, como todos nós estamos indo, sem Cristo, você vai morrer uma segunda morte, que é a morte eterna. Mas tudo isso pode ser quebrado hoje, agora. Basta você crer em Jesus Cristo nesse mundo para morrer no seu lugar. Basta você confessá-lo como seu Senhor. Mas pastor, eu tenho tantos pecados na minha vida que eu não consigo me livrar. Jesus Cristo morreu por você para te libertar disso. Creia nele. Mas não saia daqui nessa noite sem ponderar essas coisas. Ele derramou o seu sangue para que houvesse perdão, para que houvesse redenção. Deus quer te redimir dos seus pecados. É isso que o povo até aquele momento não entendia. O povo estava achando bom só os milagres, pão para comer, peixe. Mas a verdadeira missão de Jesus, o mais importante e proeminente, não que as outras não sejam, era essa. Eu não venho aqui para só satisfazer a sua barriga, viu, meninos? Jesus Cristo não é só na Páscoa ali que a gente vai lembrar dele, vai comer um ovo de chocolate, né? Achando que é Páscoa. Não. A Páscoa significa muito mais. A Páscoa significa que Jesus Cristo deu a vida dele por você. Ele morreu no seu lugar. Ele se entregou por você. Toda essa explicação, meus irmãos, era necessária para que os discípulos compreendessem a missão de Jesus Cristo. Essa explicação foi assustadora aos discípulos, como é para muitos hoje. O Messias morreria? Como assim? Deus morrendo? Era isso que os gnósticos não entendiam. Como pode ser um Deus se ele morreu? Tem muita gente que pensa dessa maneira. Como Deus? Ele pode ser Deus, Deus não pode morrer. É assustador mesmo. Mas essa explicação também é reveladora. Ela mostra quem são os piores inimigos. E são aqueles que ensinam o contrário a essa verdade. Os líderes religiosos não ensinavam isso ao povo. Como muitos líderes hoje não ensinam. E é por isso que a igreja caminha como caminha. Numa lentidão, numa preguiça, num sono terrível. Terrível. Jesus foi aberto com os seus discípulos, como ele está sendo aberto com você nessa noite. Aqui acende uma lâmpada de atenção. Abra o seu olho. É interessante o que acontece depois dessa explicação. Jesus está explicando claramente, como eu estou explicando para vocês claramente, qual é a missão de Jesus. E olha como o diabo é astuto. Pedrão, toda a sua sabedoria, né? No primeiro momento ele foi sábio, ele disse: Jesus, tu és o Cristo. Mas no segundo momento ele não refletiu aquilo, a implicação daquilo, ou pelo menos ele estava influenciado pela cultura que achava que Cristo seria um rei glorioso em cima de um cavalo branco, que viria libertar Israel do seu julgamento ou sua escravidão política. Ele está pensando em Jesus dessa maneira. O Messias vem para nos libertar desses romanos, cobradores de impostos. É por isso que ele fala: não, Senhor, não fale assim, o Senhor não pode morrer. Mas é assim que o diabo quer que a gente acredite. Jesus não pode morrer, mas ele morreu. E a missão dele é sofrer. E essa missão e essa proposta é contrária ao nosso tempo, né? No tempo que não pode falar de sofrimento, no tempo que ninguém pode sofrer. Nossa, eu sou filho de Deus, Pai, por que eu sofro? É o diabo que quer que vocês acreditem dessa maneira. Porque o seu Senhor foi rejeitado, sofreu e morreu para que você tivesse. Por isso que Jesus fala:
Arreda, Satanás. Não cogita das coisas de Deus, você cogita das coisas dos homens. É os homens que gostam de glória, é os homens que gostam da honra, são os homens que querem para si todo louvor, são os homens que querem o sucesso, a vitória, mas tudo isso sem sacrifício, sem sofrimento e sem morte para o pecado. São os homens que querem assim. Quem vocês acham que está coordenando a mente desses homens? O mesmo que coordenou a mente de Pedro aqui nesse momento. É o mesmo. Muitos pensam que a cruz é sinal de derrota, de fracasso, e para nós é sinal de vitória. Eu já preguei sobre a cruz várias vezes para os irmãos. A cruz de Jesus Cristo é vitória para nós cristãos. Sem a morte, nós estaríamos condenados. Viu, meninos? Sem a morte de Jesus Cristo, eu e você estaríamos condenados. E morreríamos eternamente. Mas se nós crermos agora em Jesus Cristo, nós viveremos eternamente. Eternamente. Portanto, não saia daqui nessa noite deixando o diabo te convencer que está tudo certo, que esse negócio de Jesus Cristo morrer é um absurdo, que esse negócio de sofrimento é um absurdo. Não deixe Satanás te convencer dessas coisas, porque ele cogita das coisas que você mais gosta e não das coisas que Deus quer para você. Eu gostaria de fazer algumas aplicações para a sua vida então. Primeiro, entregue-se a Jesus Cristo. Eu queria que não saia daqui nessa noite sem fazer uma confissão. Fique esperando a oportunidade para amanhã, depois eu venho aqui, eu faço essa confissão. Não sai daqui. Se você entendeu claramente que Jesus Cristo é Deus, que Ele veio com missão, sofrer, ser rejeitado, morrer e ressuscitar, você entendeu a mensagem. E tudo isso que Ele fez para substituir você da condenação, para te livrar da morte eterna, não sai daqui nessa noite sem fazer uma confissão. Confesse que Jesus Cristo é Deus. Confesse que Ele morreu em seu lugar. Confesse que sua vida não faz sentido sem Jesus Cristo. Responda para você a pergunta: quem é Jesus para mim? Responda essa pergunta. E se a sua resposta for contrária a isso que o texto nos ensina, repense. Porque você não está pensando aquilo que Deus quer que você pense sobre Jesus Cristo, que é a coisa mais preciosa que você pode ter nessa vida. Segundo, deixe fazer sentido. Deixe fazer sentido. Sua vida está sem sentido? Você entrou aqui hoje olhando para a sua vida e falando: nossa, minha vida não vai, pastor. Não tem jeito. Meu casamento está acabando. Meus negócios vão de mal a pior. Tudo está desmoronando. Esse Jesus Cristo pode dar sentido para a sua vida. Pode resolver, restaurar tudo isso que eu estou falando aqui. Casamento acabando, negócio, vida sem sentido. Responda a pergunta: quem é Jesus para você? Quem é Ele? Se até aqui você viveu sem Cristo, daqui para frente você pode viver com Cristo. Você pode sair daqui nessa noite e falar: eu quero viver com Jesus Cristo. Eu quero viver com Jesus Cristo. Não quero andar mais do jeito que eu estou andando. Eu quero sentido para a minha vida. E eu quero dizer para você que tem sentido, e muito sentido. E vale a pena servir. Não sai daqui nessa noite sem pensar nisso. E por último, pratique. Jesus Cristo é Deus, quer salvar a sua vida. Requer de você apenas o arrepender-se dos seus pecados e confessá-lo com o Senhor. Tem dificuldade nisso? Entender isso? Praticar? Você pode até negar, mas essa verdade não vai mudar. Só entra no reino de Deus quem confessar Jesus Cristo como seu Senhor e se arrepender dos seus pecados.
vai fazer todo sentido. Vamos falar com Deus? Vamos ficar de pé? Santíssimo Deus, o Senhor conhece o coração de cada um que está aqui nesta noite. Sabe que cada um ouviu a palavra do Senhor. Sabe que essa palavra, Deus, que é do Senhor, é poderosa para penetrar os corações. Todos que estão aqui nesta noite entenderam muito bem quem é Jesus Cristo. Ele é Deus, o verdadeiro Deus. Ele veio com a missão: sofrer, ser rejeitado, morrer e ressuscitar no terceiro dia, para que nossas vidas fossem salvas por Ele, livres do inferno, libertos da escravidão do pecado, Deus. O que nos resta é crer nessas verdades. E eu te peço, Pai, nesta noite, que o Senhor faça cada um que entrou nessa noite crer nessas verdades, dos menores aos maiores, dos mais novos aos mais velhos. Todos tiveram condição de entender quem é Jesus Cristo. Desperta os corações, desperta o teu povo. Chama a tua igreja, em nome de Jesus Cristo. Vamos.